Todos os domingos, Dom Jesus Maria, bispo da Diocese de Bragança, tem um encontro marcado com o povo de Deus. Programa A Voz do Pastor, ensinando e motivando a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Amigos e amigas ouvintes da Rádio Educadora de Bragança, bom dia para todos. Mais uma semana estamos transmitindo a Voz do Pastor. Hoje nós vamos fazer a leitura do Bom Pastor. Jesus se identifica como o Bom Pastor. O Bom Pastor é aquele que cuida bem das ovelhas, que não foge ante o perigo ou ante os desafios, que permanece de pé defendendo o rebanho. Pois bem, Jesus nos diz que Ele é o bom pastor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este texto do Evangelho de João é muito significativo e muito rico. Jesus nele se identifica com o bom pastor. E Jesus diz quais são as características do bom pastor. O bom pastor não é um mercenário que está lá por dinheiro. Ele não está por dinheiro. O bom pastor está porque ama o rebanho. Ama as ovelhas, e as ama porque as conhece o nome delas. O mercenário não é dono das ovelhas, não as conhece. Por isso, quando o lobo aparece, ele larga as ovelhas, foge, e o lobo ataca o rebanho e dispersa o rebanho, certamente dando depois muito trabalho para reunir as ovelhas, porque as ovelhas têm medo do lobo. O lobo mata as ovelhas. Jesus então insiste: eu não sou mercenário, não estou aqui por dinheiro. Eu dou a minha vida livremente, por amor. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha que bonito, as ovelhas conhecem o seu pastor. Como o Pai também me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas de Jesus. Esta expressão das ovelhas realmente é uma expressão muito bonita, já que o pastor representa aquele que conduz as ovelhas pelos bons campos, né? Campos fartos para poder alimentar as ovelhas. E esse é o bom pastor. O bom pastor tem o cuidado de procurar campos férteis, com muita grama,
onde as ovelhas possam se alimentar, onde elas possam apacentar. Esse é o bom pastor. Aquele que cuida não só defende as ovelhas, mas cuida também para que as ovelhas tenham tudo, para que não falte o alimento para as ovelhas. Esse é Jesus, o bom pastor. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz: eu tenho poder para entregar a minha vida e para recebê-la de volta também. Ele tem poder para isso. Ele tem poder porque é Deus. Mas Jesus nos surpreende com uma frase interessante. Ele diz: tenho outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O objetivo é que exista um só rebanho e um só pastor. Esse é o objetivo final de Jesus. Ele mesmo reconhece que há outras ovelhas, e certamente se nós olharmos a realidade das nossas igrejas, tanto católica como outras igrejas, nós descobrimos que realmente há muita diversidade de ovelhas, de credos, de coisas que acreditamos e de coisas que vivemos. Há muita diversidade em nossas práticas religiosas, mas Jesus tem como objetivo que exista só um rebanho e um só pastor. Só um rebanho que tenha a mesma fé, que acredite nas mesmas coisas, e só um pastor ao qual possamos obedecer. Essa é a atitude de Jesus. É a atitude que Jesus manifesta frente à diversidade de pastores e de rebanhos. Jesus é o bom pastor, o único pastor, aquele que é capaz de dirigir o seu rebanho, de afugentar os lobos, e é capaz também de unir todo o rebanho no mesmo prado, no mesmo local, para que junto todo o rebanho se alimente. Ele mesmo diz que ele tem a capacidade de dar a vida e ao mesmo tempo de retomá-la, de recebê-la de volta, porque essa foi a ordem do Pai. Jesus se manifesta em todo momento como o filho obediente do Pai, acatando as ordens do Pai, acatando tudo aquilo que o Pai determina. Estamos apresentando a Voz do Pastor. Sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens me leva a repousar, em fontes bem tranquilas as forças recobrar. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Por justos caminhos, meu Deus, vem me guiar. De todos os perigos, meu Deus, vem me livrar. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Meu Deus, junto a mim, o mal não temerei. Seguro em seu cajado, tranquilo eu estarei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis.
Você está ouvindo a voz do pastor. Apresentação, Dom Jesus Maria. Eu gostaria agora, porque sempre que leio este evangelho me lembro, gostaria agora de contar uma pequena anedota que eu vivi quando tinha, acho que 6 anos, 5 ou 6 anos. Eu tinha uma tia que morava longe de onde eu me criei com a minha avó. E morava longe da casa da minha avó. Né? Longe que falo é assim, uns 100 e tantos quilômetros. E a minha tia tinha uma ovelha. Só tinha uma. E eu me lembro muito bem como era a vida naquele lugar. Era uma vila agrícola, uma vila de trabalhadores. E toda manhã a minha tia descia para abrir o portãozinho por onde poderia sair a ovelha. Aquela ovelha que ela tinha. Aquela ovelha ficava esperando o rebanho que viesse, e quando o rebanho chegava, com o pastor à frente, ela entrava no grupo das ovelhas e era conduzida aquela ovelha até os lugares onde fossem comer, onde fossem apacentar, não é? E no final da tarde, o rebanho voltava. E era muito curioso, porque cada ovelha conhecia não só o pastor, mas conhecia também a sua casa. E se alguma vez o portão não ficava aberto, a ovelha ficava esperando no portão, ao lado do portão, até que abrissem o portão para ela entrar. Esse comportamento das ovelhas eu achava o máximo, porque manifesta realmente, primeiro, uma confiança muito grande no pastor, que era quem conduzia as ovelhas, porque só era um pastor. O rebanho estava formado por mais de 400 ovelhas, mas o pastor era só um. E as ovelhas eram de distintos donos, não era só de uma pessoa, eram muitos donos. Praticamente ele pegava todas as ovelhas da vila e as levava a pastar. Então, é interessante essa atitude da ovelha que ficava na porta lá do quintal, se estava fechada, esperando que a porta se abrisse para poder entrar. Para mim, sempre que leio este Evangelho do Bom Pastor, não é? De São João, eu sempre me lembro desta passagem bonita. Me chamou muito a atenção o comportamento da ovelha. A ovelha é um animal manso, um animal muito manso. E é interessante que ele ficava lá no portão. Às vezes ficava meia hora esperando até que abrissem o portão para ele entrar. Mas ficava lá, esperando. E eu achava uma atitude muito bonita porque expressava que a ovelha conhecia a sua casa. Não só conhecia o pastor, que claro, elas obedeciam ao pastor, não é? O pastor só assobiava de vez em quando, não falava muito, não. Só assobiava e pronto, as ovelhas seguiam as ordens do pastor. Mas não só conhecia o pastor, conhecia também a casa onde ela morava. Ela entrava, ia para o seu cantinho lá e lá ficava, no seu cantinho, a ovelha, esperando que levassem alguma comida para ela, alguma coisa assim, né? Mas eu achava muito interessante esse comportamento da ovelha. E quando leio esta palavra de Deus de São João, eu sempre me lembro desta passagem da ovelha. Minha tia só tinha uma ovelha, era só uma. Mas essa uma eu achava muito interessante. Quando passava o rebanho, ela se juntava, entrava no meio das outras ovelhas e ia embora. E na volta, ela ficava parada lá no portão, até que abrissem o portão, né? Uma expressão, uma maneira muito bonita de realmente de agir, né? Comportamento das ovelhas, né? Pois bem, Jesus deve ter pegado uma imagem parecida com esta minha experiência das ovelhas. Eu era criança naquele tempo.
deve ter pegado uma imagem parecida aí para explicar que ele é o bom pastor, que ele conhece as ovelhas e que as ovelhas o conhecem, porque não só ele conhece as ovelhas também o conhecem, o reconhecem como bom pastor. E Jesus mostra, pois, que é importante esta relação entre as ovelhas e o pastor. Na igreja, nós, às vezes, chamamos de pastor ao bispo, ao padre, né? E como é importante que o padre e o bispo conheçam, pois, as suas ovelhas. Muitas vezes nós não conhecemos porque o rebanho é grande, é muita gente. Mas outras vezes poderíamos chegar a conhecer um pouquinho mais. E seria importante conhecer as ovelhas, conhecer os nossos fiéis, aqueles que se reúnem conosco nas celebrações e aqueles que não se reúnem também, porque todos formam esse grande rebanho do qual nos fala Jesus Cristo. O Senhor nos fala que ainda tem outro rebanho, desse nós não temos notícia, mas deste aqui é do rebanho formado pelas nossas paróquias, pelos nossos fiéis, pela nossa diocese, nós sabemos e conhecemos. E a respeito deste rebanho é que a nossa obrigação de conhecer cada vez mais as pessoas com as quais estamos convivendo. E a necessidade de que elas nos conheçam também, nos reconheçam como pastores, porque na medida em que existe este reconhecimento, a ovelha se sente mais livre para se aproximar, para questionar, para conversar, para dialogar, para tudo. E como é importante isso? Uma igreja que dialoga, uma igreja que compartilha, uma igreja que realmente discute as coisas, embora às vezes seja difícil, mas como é importante isso? É uma igreja viva, e é isso que nós queremos. Nós queremos uma igreja viva, não queremos uma igreja morta, mas uma igreja totalmente viva. Estamos apresentando a Voz do Pastor. Ressuscitou o bom pastor, pelas ovelhas deu a vida, e quis morrer por seu rebanho, aleluia. E quis morrer por seu rebanho, aleluia. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Ressuscitou o bom pastor, pelas ovelhas deu a vida, e quis morrer por seu rebanho, aleluia. E quis morrer por seu rebanho, aleluia. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Ressuscitou o bom pastor, pelas ovelhas deu a vida, e quis morrer por seu rebanho, aleluia. E quis morrer por seu rebanho, aleluia. Você está ouvindo a Voz do Pastor. Apresentação, Dom Jesus Maria.
Minha gente, vou terminar por aqui porque hoje quero comentar com vocês um acidente que aconteceu na estrada de Santa Maria, mais em concreto no lugar chamado Jeju, onde um caminhão esmagou um veículo pequeno, um carrinho pequeno. Dentro do carro havia 5 pessoas, todas morreram. Havia um pai e uma mãe, 2 crianças e a babá, que acompanhava também na viagem. Eu sinto uma profunda dor quando acontecem estas coisas, porque realmente é duro. É duro. Nós tivemos, inclusive, a oportunidade de ver as imagens do acidente, que com certeza muitos de vocês já viram também. São imagens duras, muito duras. Eu quero convidar vocês a rezarem comigo por esta família que morreu esmagada num carrinho pequeno, praticamente entre 2 caminhões. Provavelmente um dos caminhões perdeu os freios, ou vai saber, né? E o outro, bom, esse aí não tinha culpa nenhuma, mas acabou também fazendo, digamos assim, fazendo um muro, no qual o outro bateu. Em conclusão, o carrinho ficou bem amassado, e as 5 pessoas que iam dentro, todas morreram. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a rezarmos um Pai Nosso e uma Ave Maria por esta família que faleceu. Que Deus a tenha na sua glória e lhe conceda da paz e alegria definitiva. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso acolha no seu reino esta família e lhe conceda a paz definitiva. Amém. Terminamos então por aqui, minha gente. Eu quero agradecer porque vocês sempre estão me acompanhando a voz do pastor, e quero agradecer a todos os nossos ouvintes e pedir que perseverem, porque nós vamos perseverar. Já começamos 2 semanas atrás gravando e continuaremos gravando sempre. Então, meu amigo, minha amiga, persevere na escuta do bom pastor. O bom pastor é Jesus. Fiquem na paz de Deus e que Deus sempre vos acompanhe. Se eu me perder, Senhor, venha me procurar. Tu és o bom pastor, não vais me abandonar. Tantas vezes me afastei do rebanho, me desviei, mas a tua voz ouvi me chamar, e a tua mão veio me alcançar. Cuida de mim, ó bom pastor, sou tua ovelha ferida. Cuida de mim, ó bom pastor, vem renovar minha vida. Leva-me a descansar, leva-me a descansar.
me perder, Senhor, venha me procurar. Tu és o bom pastor, não vais me abandonar. Tantas vezes me afastei do rebanho, me desviei, mas a tua voz ouvi me chamar, e a tua mão veio me alcançar. Cuida de mim, ó bom pastor, sou tua ovelha ferida. Cuida de mim, ó bom pastor, vem renovar minha vida e leva-me a descansar nas águas tranquilas, nas águas tranquilas, nas águas tranquilas do teu amor, meu bom pastor.